Bom dia, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula. Simetria axial ou simetria de reflexão. Você lembra o que é simetria axial? Faça essa atividade para recordar alguns conceitos. 1. Siga o passo a passo e observe as imagens, se ficar com dúvidas sobre como realizar o procedimento. Dobre uma folha de papel sulfite de modo que as duas partes coincidam. Caso você não tenha papel sulfite, use uma folha de papel normal, ofício ou até mesmo uma folha de caderno. Com a folha dobrada, trace uma linha curva qualquer que comece e termine no lado em que está a dobra. Vire a folha e na outra metade decalque a curva que você desenhou. Desdobre a folha, recorte e observe a figura formada, o que você pode perceber. Olhe na figura que nós temos o seguinte: a folha foi dobrada ao meio, foi feito um desenho parecido com uma curva de um violão ou de uma pera. Em seguida, ao recortar com a tesoura, observe que o desenho ficou exatamente simétrico um lado ao outro. E a parte pontilhada representa o meio da folha que foi dobrada. Agora na parte 2. Observe a folha a seguir, elas são representadas plantas de objetos tridimensionais. Aí nós temos a Torre Eiffel em Paris, na França, foto de 2018. Observe que no centro da torre tem uma linha tracejada em vermelho, dividindo exatamente ao meio. Agora olhe a folha de uma planta. Também tem uma linha tracejada ao meio. Com a ajuda do professor, posicione o espelho retangular sobre a linha tracejada vermelha em cada foto, o que você pode constatar. Como nós não temos aula presencial, você pode pegar um objeto, traçar uma linha ao meio, né, ou até mesmo um desenho no papel, colocar um espelho e você vai ver que vai refletir a imagem idêntica à que está desenhada na folha de papel. Ou até um próprio objeto. Você vai ver que vai dar uma imagem refletiva. Isso se chama simetria axial ou simetria de reflexão. Dizemos nesse caso que cada foto apresenta simetria ou é simétrica. As explorações anteriores dão ideia de simetria axial ou simetria de reflexão. A dobra da folha de papel e as linhas tracejadas em vermelho nas fotos representam o eixo de simetria de cada figura. Observe outras fotos que apresentam simetria axial. O eixo de simetria da foto está indicado pela linha tracejada em vermelho. Observe na borboleta coruja que tem um eixo da simetria e observe também no vaso de decoração que também tem o eixo da simetria. Ambos estão pontilhados em linha vermelha, dividindo ao meio na posição simétrica. Agora, nesse bate-papo, você pode conversar com os indivíduos da sua casa, citando alguns exemplos de item que tem exatamente a simetria, item do corpo humano, beleza, harmonia. Então, você pode ter um bate-papo e conversar com as próprias pessoas da sua casa, já que não temos aula presencial, e observar próprias figuras dentro da sua casa, que são figuras simétricas. Figuras com simetria em relação a mais de um eixo. Observe estas figuras planas. Nós temos a figura com o eixo simétrico E1 e o eixo simétrico E2. Agora o segundo desenho. Nós temos alguns eixos, né? Nós temos E1, E2, E3, E4 e E5, que é o eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4 e eixo 5. E na terceira figura, eixo 1, eixo 2 e eixo 3. Cada uma destas figuras apresenta simetria em relação a mais de um eixo. Observe que elas têm mais de um eixo, então elas representam uma simetria a cada eixo. Simétrico de uma figura plana em relação a um eixo. Iniciamos este capítulo mostrando a foto da fachada do Palácio Itamaraty refletida em um espelho d'água. Veja outras figuras que apresentam a mesma característica. Imagem refletida em um espelho, pedras, nuvens no céu, árvores, arbustos refletidas em um lago, as joaninhas. Então observe que ambas têm um eixo e a sua imagem refletida. Observe que a imagem de uma figura refletida a um espelho é uma figura simétrica à figura original.
O mesmo podemos dizer do reflexo de uma figura na superfície de um lago, ou quando uma figura é refletida em relação ao eixo de simetria. Dizemos em cada caso que a figura e o respectivo reflexo são figuras simétricas, ou então que uma figura é assimétrica da outra em relação ao eixo. Por esse motivo, dizemos que na simetria axial de uma figura plana há uma reflexão em relação ao eixo. Observe que a figura original e a figura simétrica a ela mantêm a mesma forma e o mesmo tamanho. Composição de simetria axiais. Podemos montar bonitos ladrilhos e painéis decorativos usando uma peça de referência e aplicando simetria axiais. Veja um exemplo. Peça de referência. Primeira peça, segunda peça, terceira peça, quarta peça, quinta peça e sexta peça. Observe que os eixos de simetria são paralelos. Observe que eles foram montados de um formato usando o eixo como referência. Agora, se mudarmos a posição de uma peça de referência, então obtemos outro painel. Observe, uma peça, duas peças, três peças, quatro peças, cinco peças e seis peças. Utilizamos a mesma quantidade de peças, porém invertemos a posição das peças. Em cada um desses casos, dizemos que foi feita uma composição de simetrias. Exercício. A nossa lista de exercícios, nós temos o exercício 2, da página 204, e o exercício 3, da página 204. O exercício 2. Observe as figuras na malha, trace apenas nas figuras que apresentam simetria axial o eixo de simetria. Questão 3. Observe as figuras e responda os itens. A. Qual figura apresenta simetria axial e a linha tracejada é o eixo de simetria? B. Qual não apresenta simetria axial? E C. Qual apresenta simetria axial, mas a linha tracejada não é o eixo de simetria? Página 205, exercício 8. Observe as figuras e cada uma delas trace o eixo de simetria que forem possíveis e escreva quantos são. Página 205, exercício 11. Simetria axial nos polígonos. Os polígonos a seguir têm três lados, ou seja, são triângulos. Letra A. Quais destes triângulos não apresentam simetria axial? Letra B. Quais apresentam simetria com apenas um eixo de simetria? E letra C. Quais apresentam simetria com mais de um eixo de simetria? Página 208, exercício 21. Verifique se as figuras de cada item são simétricas em relação à linha tracejada. Ok, turma, espero que essa aula tenha ajudado. Obrigado e até a próxima videoaula.